Que a paz de Deus, a comunhão com o Espírito Santo e a graça do Senhor Jesus esteja na minha, na sua vida. Vamos hoje, gente, com a ajuda de Deus, ler o capítulo 21 do livro de Mateus, do versículo 33 ao 46. São os últimos versículos desse capítulo 21 e o título, A Parábola dos Lavradores Maus. Então já deixa o like aí, se inscreva no canal, tá bom? Envia para alguém esse vídeo e antes de mais nada, pegue a sua Bíblia e acompanha a leitura, tá? É muito importante você estar com a sua Bíblia, olhando ela aqui e ouvindo o que eu tô lendo aqui para você acompanhar e criar o hábito de ler a Bíblia. O convite aqui é para nós manusear a palavra de Deus e interagir com ela e ela conosco, tá bom? Vamos juntos ler aqui então. Houve ainda outra parábola. Ouvi ainda outra parábola. Houve um homem, pai de família, que plantou uma vinha e circundou-a de um valado e construiu nela um lagar e edificou uma torre e arrendou-a a uns lavradores e ausentou-se para longe. E chegando o tempo dos frutos, enviou seus servos aos lavradores para receber os seus frutos. E os lavradores, apoderando-se dos servos, feriram um, mataram o outro e apedrejaram o outro. Depois enviou outro servo, outros servos em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. E por último, enviou-lhe o seu filho, dizendo: terão respeito ao meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este aí é o herdeiro, vinde, vamos matar e apoderar da sua herança. E lançando mão dele, arrastaram para fora da vinha e o mataram. Quando, pois, vier o senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que ao seu tempo lhe deu os frutos. Disse Jesus: nunca lestes nas Escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isto, e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos, e quem cair sobre esta pedra despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. E os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam o que falava deles, e, pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto o tinha por profeta. Glória a Deus, né, gente? Então, mais uma comparação que Jesus faz, mais uma parábola que ele explica o que é o reino dos céus e a sua manifestação aqui na terra. E dessa vez, ele foi explicando que o reino dos céus é como um homem, né? Um pai de família que montou um empreendimento, né? Ele montou um negócio. No nosso tempo atual, se fala muito de empreendedorismo, de montar empresas. E nesse caso aqui, ele estava falando que o pai de família montou um negócio, uma vinha, né, para ter vinhos. E ele circundou-a de um valado, construiu nela um lagar e edificou uma torre. Então ele montou uma empresa, comprou as máquinas, edificou um lugar para que ali se produzisse algum produto ou serviço, né?
Só que o pai de família, ele arrendou, ou ele alugou essa empresa, esse lugar, para uns lavradores, uns homens que iam tocar o negócio, mas ele se ausentando, ele queria receber o lucro, porque todo mundo que monta uma empresa monta visando o lucro, o retorno. Todo investimento tem que dar retorno. Então, Deus, no seu reino de glória, ele nos considera como árvores. E ele investiu em nós, plantou nós e podou nós, que somos árvore, para que possamos dar frutos, né, gente? E ele quer colher esses frutos. E aí, ele ausentou-se e foi para longe. Só que chegou o tempo dos frutos, o tempo da colheita, o tempo do investimento dar retorno. Ele enviou alguns servos dele, alguns empregados dele ali, colaboradores dele, e falou, ó, vai lá naquela vinha, porque aquela vinha, eu plantei, vai dar os frutos e eu quero colher agora o meu pagamento. E esse, trazendo aqui no contexto da palavra, foi os profetas que Deus enviou para o povo dele, que sempre vinha anunciar ali as palavras vindouras de Deus. Mas o que acontecia? Está aqui no versículo 35. Os lavradores, aponderando-se dos servos, feriram um, mataram outros e apedrejaram outros. Depois enviou outros servos em maior número do que o primeiro, e eles fizeram-lhe o mesmo. Então, o pai de família aqui, o empresário, o investidor que queria montar um negócio e arrendou para outros lavradores, queria colher o fruto, queria receber aquilo que ele investiu. Só que ele enviou alguns colaboradores ali para conversar com os lavradores e dizer, olha, viemos aqui buscar o combinado, o valor que vocês devem pagar aí para o nosso chefe, para o nosso empregador. Só que eles bateram, como está escrito aqui, eles feriram um, mataram o outro e apedrejaram outros. Porque você já parou para analisar, gente? Tem pessoas que quer mandar na obra de Deus. Tem pessoas que quer mandar. Deus entrega a vinha. Deus entrega a obra na mão de homens para eles cuidarem, para que gere fruto, para que gere edificação na obra de Deus. Mas essas pessoas, elas querem matar os frutos. Eles querem roubar do Senhor aquilo que foi o Senhor que plantou. Por quê? O Senhor que deu dom, o Senhor que deu inspiração, o Senhor que deu a sabedoria para homens cuidarem do rebanho de Deus, da vinha de Deus, mas eles querem ser dono das pessoas. Deixa eu te falar, não seja guiado ou conduzido por alguém que quer ser seu dono. O único dono é o Senhor Jesus, da minha e da sua vida. Não deixa ninguém manipular a sua história. Não deixa ninguém querer colocar uma autoridade a não ser a do Senhor Jesus na sua vida. Porque quem morreu na cruz foi Jesus. Não foi nem homem nenhum, líder de igreja nenhum que morreu por você. Então não deixe essas pessoas quererem mandar na sua vida. Ou até pessoas da sua família, do seu trabalho, pessoas que aparentemente têm deixa eu achar a palavra, tem uma influência, uma autoridade na terra, que Deus permitiu de pessoas terem essas autoridades. Porém, não deixa essas pessoas mandarem na sua vida. Deixa só a palavra te conduzir e te guiar. O Espírito Santo te inspirar para onde você deve ir. Não deixar homem nenhum mandar na sua vida. Você não deve satisfação para ninguém, a não ser para a palavra. E aí, vamos lá. Interessante isso daqui, ó.
Lembra que parábola é uma comparação? Jesus estava falando aqui sobre que Deus criou o mundo, chamou um povo para cuidar, que era ali o povo judeu, só que ele deixou na mão de homens para que os homens cuidassem da vinha. E aí, gente, ele mataram, né, 2 vezes os servos, até um maior número, né, em maior número do que os primeiros, e eles fizeram-lhe o mesmo. Então eles feriram, mataram e apedrejaram os servos desse homem. E por último enviou-lhe seu filho, dizendo: terão respeito a meu filho. Mas os lavradores, vendo o filho, disseram entre si: este é o herdeiro. Vinde, matemo-lo e apoderemo-nos da sua herança. Então, aqui já está falando da morte de Jesus, que é o Senhor, de tanto enviar profetas, homens de Deus, para que os homens e mulheres que serviam a Deus tivessem um direcionamento, fossem convidados a servir a Deus na obediência. E os lavradores maus, os líderes maus, conduziam o povo à livre, espontânea vontade e prazer, e não fazia com que o povo seguisse a vontade de Deus. Então o Senhor enviou o filho dele, Jesus. Nessa comparação, está falando que enviou o filho dele para ter respeito. Então o Senhor enviou o filho dele para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. E aqueles homens maus pegaram Jesus, condenaram, crucificaram Jesus, para que eles fossem dono da vinha, da obra de Deus. Em outras palavras, eles estavam falando assim: Deus, quem manda agora aqui, nessa vinha, é a nossa religião. É o nosso conselho de pessoas aqui que manda na obra de Deus. Não é mais Deus, não é o dono, não é aquele que edificou a vinha. Quem manda agora é nós. Nós arrendamos e os frutos é nosso, a glória é para nós, a edificação é para nós. Jesus está falando sobre isso aqui. E nos dias de hoje acontece isso também. Muitas religiões fazem isso. Pegam a glória de Deus para que todo mundo fique adorando a religião. Se você tiver um pouquinho de discernimento, você consegue enxergar isso. E aí, olha lá, no versículo 39. E lançando mão dele, o arrastaram para fora da vinha e o mataram. Então aqui, no 39, foi o que aconteceu com Jesus. Levaram o Senhor Jesus para fora de Jerusalém, para fora da cidade, e o crucificaram fora lá da cidade. E aí, quando, pois, vier o Senhor da vinha, que fará aqueles lavradores? Dizem-lhe eles: dará afrontosa morte a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que ao seu tempo lhe deu os frutos. Então é interessante, que Jesus está falando isso para os, como aqui está dizendo, para os príncipes dos sacerdotes e os fariseus. Jesus contou essa parábola, essa comparação para eles, e eles mesmos deram a sua condenação, eles assinaram a sua própria condenação, porque eles falaram assim, dará afrontosa morte a esses maus, e arrendará a vinha a outros lavradores, que ao seu tempo lhe deem o fruto. Então, sempre o Senhor vai passar o reinado daqueles que não sabem lidar com a vinha do Senhor. Todo aquele homem, mulher, que não sabe cuidar do reinado que Deus entrega na mão dele, sempre o Senhor vai passar ele para a mão daqueles que vão dar o fruto ao Senhor. E o que seria isso? Seria um homem, um líder de uma instituição, uma igreja. Ele tem que ensinar aquele rebanho, aquele povo, aquelas pessoas que frequentam aquele lugar, a como servir a Deus. Não querer que as pessoas façam o que ele quer. Siga como ele quer. Existe um manual que o Senhor já deixou aqui, escritural, para eu e você seguir.
Se o lugar que você frequenta não segue isso daqui, fuja desse lugar. Porque não faz sentido você ouvir a voz dos homens e não ouvir a voz de Deus. Não obedecer a Deus. Não faz sentido você ser fiel numa religião, fazer tudo o que os homens te mandam e não obedecer aquilo que Deus te pede. Não faz sentido. Então os próprios príncipes dos sacerdotes e os fariseus, eles mesmos aqui já falaram o que aconteceria. Que Deus, que o dono da vinha, ele... Olha aqui, ó. Ele... Olha lá. Dará afrontosa morte a esses maus e arrendará a vinha a outros lavradores, que ao seu tempo lhe dê os frutos. Então, quando uma pessoa não cuida, não zela da obra de Deus, se acha dono, quer tomar aquilo que é de Deus para ele próprio, Deus tira da mão dele e coloca na mão de outro, porque esse outro grupo vai dar frutos ao céu, ao reino do céu. Vai ensinar o povo a como agradar a Deus, a como viver uma vida de justiça da palavra, não de costume, não de tradição, mas de viver a palavra verdadeiramente. E aí, gente, olha que interessante. Jesus começa a falar: nunca leste nas escrituras a pedra que os edificadores rejeitaram, essa foi posta por cabeça do ângulo. Pelo Senhor foi feito isso e é maravilhoso aos nossos olhos. Portanto, eu vos digo que o reino de Deus vos será tirado e será dado a uma nação que deu seus frutos. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, o próprio Senhor Jesus estava dizendo: olha, vocês tinham o reino de Deus aqui, mas o reino de Deus vai ser tirado de vocês e vai ser para outras pessoas. Outras pessoas vão governar esse reinado, esse reino de Deus aqui na terra, porque vão ser guiados e praticarão a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E eles vão dar frutos. Então não se espante quando você, no seu trabalho, na sua igreja, nos lugares que você frequenta, quando Deus colocar você para governar esses lugares. Porque aqueles que não dão fruto, o Senhor tira e dão para aqueles que dão fruto e que cuidam do fruto. E que ensina outros a dar frutos. Glória a Deus. E aí, o que acontece? No 44. E quem cair sobre esta pedra, esta pedra, despedaçar-se-á, e aquele sobre quem ela cair ficará reduzido a pó. Então, se essa pedra é Jesus, ele é a rocha. Então, todo aquele que cair sobre a pedra vai se despedaçar. Então, todo aquele que se levantar contra Cristo, querer mudar a obra do Senhor Jesus, ele vai se despedaçar. E pior ainda, aquele que Jesus Cristo, a pedra, cair sobre essa pessoa, vai reduzir ao pó. Glória a Deus, porque ele é a rocha. E contra uma rocha nada pode. E aí, os príncipes dos sacerdotes e os fariseus, ouvindo essas palavras, entenderam que falava deles. E pretendendo prendê-lo, recearam o povo, porquanto tinham por profeta. Interessante que esses homens que ouviram essa parábola, essa repreensão, em vez deles terem a humildade de reconhecer o erro deles e dizer: Senhor, nos perdoa pela minha ignorância, pelo meu ego, pela minha prepotência, pela minha altivez de coração. Eu achei que eu era o dono da vinha. E eu quis mandar aqui na vinha. Eu quis colocar para fora, eu quis colocar a gente para dentro, eu quis fazer do meu jeito.
mas eu te peço perdão porque a vinha é sua. Foi o Senhor que edificou, foi o Senhor que morreu na cruz, foi o Senhor que derramou sangue na cruz. Eu não sou dono da vinha, eu tô aqui só para cuidar da vinha, me perdoa. Em vez deles falarem isso, reconhecer o erro, eles preferiram matar o Senhor, ó. Aqui tá falando, ó. Pretenderam prendê-lo. Depois mataram ele, né? Mas nesse momento eles pretenderam prender o Senhor Jesus, porque ouvir a verdade dói, é ruim ouvir a verdade, ainda mais quando você não tem humildade, quando você não tem sensibilidade no espírito e você está na carne, quando você ouve uma repreensão que vai de confronto a você, é muito difícil. Por isso que o Senhor nos convida a ser humilde, a ter simplicidade, reconhecer os nossos erros, confessar os nossos pecados e prosseguir, porque todo aquele que fizer isso manifesta os frutos do Espírito, mas todo aquele que endurece o coração quando escuta a verdade é porque já está contaminado o coração, quer mandar na vinha do Senhor. Mas a palavra te anuncia que você vai sair da vinha e vai ser entregado a outro pela sua dureza de coração. E aí, eles só temeram o povo, porque o povo tinha Jesus como profeta. Glória a Deus. Glória a Deus. Então, se um ambiente estiverem todos voltados, crendo, porque aqui o povo estava crendo em Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, que era profeta, que era homem de Deus. Então, o povo não ia deixar eles matarem Jesus, prender Jesus naquele momento. Trazendo para nos dias de hoje, assim tem uma parte aqui que eu sinto de falar. Se um povo, seja no trabalho, numa igreja, em qualquer lugar, numa família, tiver o coração voltado para o Senhor, com o coração voltado a cuidar da vinha e a dar frutos nessa vinha, aquele que pensa em fazer uma maldade para alguém, seja numa igreja, seja numa família, seja no trabalho, ele vai temer o povo, que todo mundo vai estar com o mesmo intento, com o mesmo pensamento de cuidar da vinha, de dar o fruto para o dono da vinha, para o investidor. Que essa palavra venha fazer sentido para você. Para você que está num ambiente onde pessoas querem mandar na obra de Deus, querem mandar lá na sua vida, seja no seu trabalho, na sua família. Não permita ninguém mandar na sua vida. Porque aquele que morreu na cruz, ele te comprou. E ainda assim ele te dá a liberdade para você viver aqui nessa terra, glorificando o nome dele. Ele não te obriga a você glorificar o nome dele. Ele te dá a liberdade para você, de livre e espontânea vontade, exercer os frutos do Espírito. E, consequentemente, glorificando o reino dos céus. Glória a Deus. Envia para alguém esse vídeo e não deixa nunca ninguém mandar na vinha do Senhor. Hoje a vinha somos nós, é o nosso coração. O Senhor fez uma edificação em nós. E deixa ele lavrar a sua vinha, cuidar da sua vinha, edificar o que precisa edificar na sua vinha, te enche, colocar riquezas, são os dons espirituais. Glória a Deus, para que você dê frutos para o reino do Senhor. Tá bom? Beijo no seu coração. Tamo junto.